Olá, começa agora o Alpha Channel News. O último boletim informativo do coronavírus na região. Morador de Alphaville relata ocorrência de furto em casa no Residencial 12. É justo pedir desconto na mensalidade escolar durante o isolamento social? O Procon de São Paulo determina que sim, em diretriz publicada na última semana. Tudo isso e muito mais em 1 minuto no Alpha Channel News. De acordo com os últimos boletins informados pelas prefeituras de Barueri e Santana de Parnaíba, são 1.039 casos confirmados de coronavírus na região. Em Barueri, são 740 pacientes, 115 internados e 75 óbitos. Santana de Parnaíba tem 299 casos confirmados, 26 internações e 10 óbitos até o momento. Os dados são atualizados diariamente nos portais das prefeituras na internet. Agora a gente exibe o relato de um morador de Alphaville sobre uma ocorrência de furto no Residencial 12. Os detalhes você acompanha no quadro Questão de Ordem. Eu sou Michel Lourenzo, morador aqui do Residencial 10 há mais de 10 anos. E estou aqui para relatar um fato ocorrido agora no dia 10/5, no Dia das Mães. A minha mãe, ela mora no Residencial 12, também há mais de 10 anos. E no domingo veio almoçar aqui na minha residência. Por volta das 10 para meio-dia ela chegou aqui e veio para o almoço do Dia das Mães. Por volta de umas 5h30, 17h30, ela retornou para a casa dela, porque ela iria mais passar na casa do meu irmão. E foi na casa dela buscar algumas coisas que ela precisava pegar. Chegando lá, ela abriu a porta da casa, da entrada da casa, e o escritório já fica perto da entrada. A hora que ela abriu a porta, ela viu um monte de documentos no chão, jogado. Ela já achou estranho, ficou assustada, fechou a porta e foi direto para a portaria e já me ligou. Na portaria, chegando lá, avisou a segurança ficou meio atordoada, não sabiam nem o que fazer. E depois de um tempinho ali, disponibilizaram uma viatura deles lá com 2 seguranças que acompanharam ela até a residência. Aí chegando na residência, eles entraram e viram que o escritório estava todo revirado. E depois minha mãe já subiu correndo logo pro quarto dela. Chegou no quarto dela, era onde estava o maior caos, né? Que é onde foi que eles reviraram tudo, eles mexeram no closet, jogaram tudo pro chão, reviraram gavetas, estava todo de cabeça para baixo o quarto dela. E tem mais 3 quartos na casa, mas ela mora sozinha, então nos outros quartos praticamente eles fingiram que mexeram. Parecia assim que fizeram meio que um cenário, só abriram gaveta, nada de remexer nada. Foram direto realmente no quarto dela. E aí reviraram tudo e tudo que ela tinha lá em joias, não tinha nada em cofre. Levaram joias, relógios, perfumes, e quantia. Ela tinha uma quantia em dinheiro também lá que levaram. E praticamente o que ela tinha lá de valor, realmente levaram tudo. Aí o condomínio, a segurança foi lá, acionou a PM mandou uma viatura, os policiais militares não fizeram nada, simplesmente o BO militar. O condomínio também não fez praticamente nada ali, ficaram, sei lá, fazendo o procedimento deles, mas com a gente nenhuma assistência eles prestaram. E no momento lá do ocorrido, o pessoal da PM que foi informou que a polícia, a delegacia de Santana não estava fazendo boletim de ocorrência presencial. E como a gente tinha a intenção de fazer o presencial, conseguiu um contato de um amigo nosso, de uma delegacia em São Paulo, e iríamos fazer em São Paulo. Só que na terça-feira, devido à repercussão do Facebook aí, que eu postei,
O investigador de polícia lá de Santana, o Alexandre, ele foi até o condomínio saber do ocorrido e conseguiu o meu telefone com eles e entrou em contato comigo na terça, no horário mais ou menos de umas 13h30, e me esclareceu que aquele informativo de que não estavam fazendo boletim presencial foi equivocado, nunca existiu essa informação da parte deles, e que eu poderia ir lá para a delegacia já na hora e fazer o boletim de ocorrência lá com eles. E foi o que aconteceu. Peguei minha mãe na terça umas 15 horas e fui lá para a delegacia de Santana. Fomos muito bem recebidos lá pelo Alexandre, pela equipe dele lá, fizemos o boletim de ocorrência e agora vamos seguir com outros procedimentos aí, com o advogado. Então, estamos vendo como vamos proceder. Em questão ao condomínio, até agora, quarta-feira é hoje, né? Nem entrar em contato com a gente, nenhuma satisfação, nenhum contato para se há necessidade de algum auxílio, de alguma coisa que a gente esteja precisando, nada. Simplesmente se omitiram, omissão total, como se o fato não tivesse ocorrido. E dessa maneira que o condomínio Residencial 12 tá se mostrando nesse fato que aconteceu. E eu resolvi estar participando e postando isso daí, mandando para você, porque eu acho que o máximo de pessoas que residem aqui em Alphaville ficar sabendo de um acontecido desse é muito importante, porque a maioria dos casos aqui são abafados e a gente fica vivendo numa falsa segurança. Não que tenha que ser 100% seguro, mas pelo que a gente paga aqui, a segurança tem que ser um pouco melhor. Aliás, um pouco não, muito melhor, porque falha e falha demais. A administração do Residencial 12 divulgou uma nota lamentando o ocorrido e solidarizando-se com a vítima. O condomínio disse ainda que está auxiliando a polícia na investigação em andamento e solicitou aos moradores mais atenção quanto à prática das medidas de segurança usuais para evitar outros casos como este no futuro. A pandemia do novo coronavírus impôs à população situações jamais vividas antes. Entre elas, o ensino tradicional, que agora está sendo realizado à distância. Para estudantes de escolas particulares, o assunto gera polêmica. Muitos pais não acham justo pagar o valor integral das mensalidades, enquanto algumas instituições não concordam em conceder o desconto. O orçamento de muitas famílias apertou devido à crise instalada pela pandemia. A mensalidade da escola já não cabe mais no bolso e o serviço prestado pelas instituições de ensino também não é mais o mesmo. De acordo com o advogado Marcos Vinícius Andrade, ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, neste caso o caminho é tentar negociar um desconto com a escola. As escolas, a meu ver, deveriam mostrar as suas planilhas de custos nesse período, para que os pais pudessem ter uma visão adequada dos enfrentamentos que elas estão sofrendo também. E aí se ajustaria a possibilidade, dentro desse clima de um encontro honesto e favorável ao diálogo, as soluções amigáveis. Segundo o ex-desembargador, o desconto na mensalidade é um direito dos alunos devido ao cenário atual. A escola fornece um serviço e, se não consegue cumprir o contrato integralmente, não pode cobrar da outra parte o valor total anteriormente acordado. Esse equilíbrio ficou muito evidente num julgamento no tribunal, em meados de abril, da 22ª Câmara de Direito Privado, em que se estabelece isso. Qual o prejuízo que a escola está sofrendo e qual o déficit que a família de seu lado está sendo submetida. A qual déficit ela está sendo submetida? E daí se verificar realmente se o desconto se ajusta ou não. É esta clareza que precisa ficar bastante evidente. As escolas, evidentemente, não podem, ou claramente não podem impor as suas condições. E
submeter as famílias a elas. Isto é muito fundamental, uma transparência em toda essa relação bilateral. Ainda de acordo com o Dr. Marcos Vinícius, há diferenças muito claras entre os ensinos infantil, fundamental, médio e até superior, e, portanto, o desconto na mensalidade deve ser proporcional. A idade do aluno e técnicas de ensino são diferentes em cada uma das etapas, e não tem como uma criança ter o mesmo aproveitamento em uma aula online como um adolescente, por exemplo. Tendo em vista essas divergências, essas discrepâncias, a melhor sugestão seria que e é uma sugestão, evidentemente, sempre sujeita a uma discussão, que as escolas, nesse período anômalo, como já disse, da pandemia, nada cobrassem com relação à fase infantil. Não? E, no tocante ao ensino fundamental, limitassem esse valor, talvez no máximo, sugiro também, a 50%. E um percentual menor ainda, que seria da base de 20% ou 30%, para o ensino médio no plano do desconto. É uma sugestão. Caso a escola se mantenha inflexível à negociação, o consumidor pode buscar o PROCON para mediar o acordo. É o que sugere o ex-desembargador, antes de buscar medidas judiciais que possam comprometer a relação entre as partes após o período da pandemia. Em uma última diretriz acordada entre o PROCON e representantes de escolas particulares na última semana, o órgão determinou que as instituições de ensino de todo o estado de São Paulo ofereçam descontos nas mensalidades. O percentual descontado deve variar de acordo com a capacidade da escola. De acordo com a determinação do PROCON, as escolas devem suspender imediatamente as cobranças de qualquer valor relacionado a atividades extracurriculares, alimentação e transporte. Com relação às mensalidades, os pais de alunos devem procurar a instituição de ensino para negociar o desconto. Segundo uma diretriz da Fundação PROCON São Paulo, a escola particular não é obrigada a conceder desconto, mas ela pode sim dar alternativas para pagamento, como estendendo o prazo das mensalidades ou referente a um desconto concreto, e de outras formas que ela pode negociar livremente com os pais. Não foi determinado um parâmetro para o desconto. Mais uma vez, cabe aos pais e à própria instituição entrarem em acordo. Entretanto, é dever da escola oferecer um canal de atendimento para questões financeiras e negociar alternativas de pagamentos para evitar inadimplência. Enquanto ainda não é concedido desconto, a orientação é que, dentro do possível, os pais efetuem o pagamento integral da mensalidade. Para que os pais não fiquem inadimplentes, é importante que eles procurem as escolas antes do vencimento das futuras mensalidades, para que o desconto seja concedido e a inadimplência não ocorra. De acordo com a coordenadora do PROCON de Barueri, a escola tem o prazo de até 7 dias para responder à solicitação referente ao desconto concedido ou não. E caso não seja concedido o desconto, conforme solicitado, os pais poderão registrar essa reclamação pelo site da Fundação PROCON São Paulo, no www.procon.sp.gov.br, para assim ter os seus direitos garantidos. Com as aulas suspensas durante o período de isolamento social determinado pelo governo do estado, o MEC decidiu que as escolas não precisam cumprir os 200 dias letivos deste ano, mas devem cumprir as 800 horas de trabalho escolar efetivo e as aulas online podem ser descontadas deste total. Para mais informações ou registro de reclamações, acesse www.procon.sp.gov.br. No próximo bloco, uma homenagem do prefeito Rubens Furlan às vítimas da Covid-19. O projeto da moradora de Aldeia da Serra, que presta apoio à comunidade brasileira nos Estados Unidos durante a pandemia do coronavírus. E os vídeos enviados por vocês, mostrando o que tem feito durante a quarentena. Tudo isso e muito mais. Não saia daí!
Estamos de volta. O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, prestou uma homenagem aos funcionários do município que trabalhavam na linha de frente do combate ao coronavírus, vítimas da Covid-19. A humanidade está vivendo momentos de muita dificuldade. Aqui em Barueri não tem sido diferente, não. Aliás, hoje, o meu propósito é prestar homenagem a funcionários que se foram por conta do coronavírus. O Vladimir da Conceição, o Johnny Henrique Garcia eram motoristas nossos, motoristas de ambulância. Era quem ia buscar o doente e trazer para o hospital. Eles se foram. Os enfermeiros, o Givaldo Soares da Silva, a Maria de Lourdes da Silva e o José Gervásio Garcia eram enfermeiros nossos, também na linha de frente, lutando para salvar a vida dos outros, acabaram perdendo a deles. Os médicos, a médica Kátia Kohler e Paulo Sérgio Gonzalez, médicos antigos nossos, antigos de trabalho, mas jovem ainda, 52 anos, 60 anos, pessoas importantes que lutavam para salvar a vida das outras pessoas, e se foram. Essa semana nós perdemos o guarda municipal, o Frederico Sadoco, da primeira turma, portanto está conosco há 25 anos, e ele se foi. Semana passada, essa hora, ele estava bom. Na terça-feira ele ficou um pouco doente, na quarta ele foi internado, na quinta ele foi entubado e no sábado ele faleceu. É assim, esse vírus age desta forma. E não tem remédio, não tem vacina. A única coisa que a gente pode fazer é o isolamento social, é o cuidado com as outras pessoas. Aqui em Barueri, a gente está preocupado com tudo. As ações que a prefeitura tem feito, principalmente para os alunos, nós mandamos a merenda dos alunos na casa deles. Nós estamos fazendo a interatividade, colocando internet nas casas dos alunos que não têm, para que eles possam acompanhar as aulas online. Nós estamos cuidando daquelas pessoas mais vulneráveis, através de cestas básicas e outras coisas. Estamos recebendo muita ajuda, empresários que vêm trazer um monte de coisa para a gente distribuir para o nosso povo. Nós agradecemos todos eles. Então, meus amigos, eu quero, nesse momento, prestar uma homenagem a esses valorosos funcionários públicos. Eu os conhecia todos de grande valia. Esses deram a vida para salvar outras vidas. A eles, que Deus abençoe eles, a família deles, que conforte o coração deles. Demais, pedir a Deus para ajudar a gente a passar, tá, por isso tudo e sair inteiro lá na frente, lutando. Aí sim, para melhorar a economia do nosso país. Barueri está equilibrada. Eu não estou deixando a peteca cair, não. Estamos fazendo tudo o que é possível fazer. Faça você também a sua parte. Realmente muito triste essa situação. Nossos sentimentos às famílias das vítimas. Uma moradora de Aldeia da Serra, residente atualmente em Nova York, lançou um projeto para dar apoio emocional à comunidade brasileira nos Estados Unidos durante a pandemia do coronavírus. Drica Pinotti, moradora da Morada das Estrelas em Aldeia da Serra, se divide entre o Brasil e os Estados Unidos. Assim como outros brasileiros, Drica também foi pega de surpresa pela pandemia do coronavírus fora de casa. Daí surgiu a ideia de criar a plataforma Epidemic Support. Nós percebemos rapidamente que a comunidade imigrante não poderia contar com nenhum apoio do governo. A falta de emprego, a falta de salário causa muito estresse e essas pessoas desenvolvem problemas emocionais, como depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Então nós resolvemos que nós tínhamos que fazer alguma coisa por nossa comunidade, já que a gente não podia esperar nada do governo. O site oferece atendimento virtual em 4 frentes de apoio: emocional, por meio de psicólogos, yoga e meditação guiadas por profissionais, orientação de carreira para recolocação no mercado pós-pandemia e o que Drica chama de ligações amigáveis, feitas por pessoas comuns para idosos ou para quem esteja se sentindo solitário neste momento de isolamento social. Esse trabalho tem sido feito desde o início da pandemia. Nós começamos atendendo Nova York apenas, Nova York, New Jersey, Connecticut. Hoje a gente atende a comunidade brasileira ao redor dos Estados Unidos.
O trabalho tem sido feito por voluntários que estão aqui ou que estão no Brasil. Todos os atendimentos são virtuais e gratuitos. Nós não cobramos nada e nós não pedimos doação. É assim que funciona e a gente está aqui para ajudar a nossa comunidade. Drica Pinotti é uma entre tantos brasileiros que foram para os Estados Unidos em busca de um sonho. No caso da escritora, publicar seus livros também na América. No ano passado, eu consegui publicar meu primeiro livro aqui, My Crazy Sick Love, na BookCon de Nova York, e foi uma experiência muito interessante, foi uma experiência bem bacana. Então é por isso que eu estou aqui em Nova York, convivo muito e convivo muito de perto com a comunidade brasileira daqui. Para mais informações sobre a plataforma, acesse epidemicsupport.com. No site você encontra os caminhos tanto para quem procura apoio emocional, como para voluntários dispostos a ajudar. E agora, para descontrair um pouco, a gente encerra o jornal com os vídeos enviados por vocês, mostrando o que tem feito para se distrair durante a quarentena. Oi, gente! Meu nome é Ana Tereza, sou moradora de Alphaville, moro aqui na região da área dos prédios e apartamentos, né? E eu tô aqui pra falar o que eu tô fazendo nessa quarentena. Além de estudar com as crianças, eu tô trocando a energia aqui da minha casa, dando uma carinha de nova pros ares aqui dentro, já que a gente tá todo mundo confinado, né? Então, ó, essa parede que eu tinha aqui, ela é inteira branca, tipo como essa, tá vendo? Essa também, eu coloquei esse relógio que não tinha, né? Na verdade tinha um adesivo aqui velho, eu troquei, coloquei esse relógio. E essa parede aqui, ela era lisa, não tinha nada. E aí eu pensando, pesquisando, falei, quero mudar, quero dar um up na minha casa, na minha cozinha, que é um lugar que eu tanto fico, que eu faço várias receitas. Aliás, acabei de fazer uma aqui, de um bolo de cenoura super legal, gostoso, fit. E resolvi comprar esses adesivos, ó. E fiz eu mesma, apliquei, fiz meio o desenho que eu queria e apliquei, tá aqui, ó. Uma dica para passar o tempo nessa quarentena é investir no celular, na sua casa. E é o que eu tô fazendo aqui com a minha, ó. Meu nome é Nicolas, meu irmão chama Henrico, a gente mora no cinema com a gente. E na quarentena a gente gosta de brincar de Cabaninha. Mande você também o seu vídeo, ele será exibido aqui na próxima semana. Lembre-se de posicionar o celular na horizontal por causa da qualidade da imagem. Envie para o WhatsApp 94247-0505 e participe também da nossa campanha Alpha Channel do Bem. O Alpha Channel convoca toda a nossa comunidade a aderir à campanha Bandeira Branca. Quem estiver passando por necessidades, sinalize com um tecido branco na porta de casa. Nós do Alpha Channel e você que nos assiste, vamos doar alimentos a essas famílias. Contamos com a sua doação para ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento. É muito fácil, basta identificar uma casa com pano branco e deixar alimentos para a família. Ou se preferir, pode trazer até o Alpha Channel que vamos distribuir a quem mais precisa. Participe e faça a diferença. As famílias e o Alpha Channel agradecem. Campanha Bandeira Branca, apoio à Lusitana. E esse foi o nosso Alpha Channel News. Não deixe de participar mandando sua sugestão de pauta, críticas ou até mesmo elogios. O número do nosso WhatsApp, você já sabe, é o 94247-0505. Aproveite e siga a gente no Instagram e fique por dentro de tudo o que acontece na região. @AlphaChannelTV. Obrigada pela sua companhia e até mais.